E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre filhos, né? Sobre pais, né? E filhos. Eu sou pai de 4 filhos, né? E nesse vídeo queria conversar um pouco, né, sobre esse assunto. Desde muito cedo, né? Quando a minha primeira filha, né, ainda era criança, que eu me voltei para as coisas de Deus, né, que eu me voltei para a igreja. Então os meus filhos podem dizer que cresceram dentro da igreja. Meus 4 filhos cresceram dentro da igreja, né? A minha primeira filha, né, já é casada, já sou avô. O meu filho mais velho, o terceiro filho, né, que é de menor ainda, né, e a filha caçula. E 2 já são de maior, né? Então o assunto desse vídeo é esse, né? Filhos que cresceram, né, na igreja, dentro da igreja, viram os pais, né, os pais na igreja, né? Com eles, cresceram no colo ali na igreja, no banco da igreja. Porém, quando crescem, muitos não querem ir mais para a igreja, né? Muitos se desviam. Às vezes não se desviam assim, não vai para muito longe, né? Não vai muito longe, mas não quer ir mais à igreja. E isso é ruim, né? Isso é ruim para os pais. A gente fica até com vergonha disso às vezes, né? Eu mesmo passo por uma situação assim, né, do filho ter crescido na igreja, né, no banco da igreja, tocando na igreja, frequentando um grupo de oração, e hoje não quer mais. Hoje não quer mais, se aborreceu. É uma falha dos pais, né? É uma falha dos pais? Pode ser uma falha, né? Eu acredito que tenha também falha dos pais, mas a gente acredita que por estar vendo, né, as coisas da igreja, por estar envolvido com as coisas da igreja, a gente acredita que seja mais difícil da pessoa se desviar, não é? A gente confia, né, que estando na igreja, a pessoa seja mais difícil, né, de se desviar. É mais difícil, né? Mas acontece. E repito, né? E quando acontece, os pais, a gente fica envergonhado, a gente fica entristecido, né? É ou não é? Quem tem um filho aí, né, que foi criado na igreja, frequentava a igreja, e depois, né, se aborrece, não quer ir mais. Tem uns que vão para longe, né? Se afasta, vai para o mundão, faz muita besteira. Outros nem tanto, se afasta, mas fica por ali, né? Não fica tão longe. De vez em quando vai à igreja ainda. Enfim, é esse assunto, né? É esse o assunto. Mas o que é que eu quero dizer para nós que é pai, né? Para aquele que é pai? Não lamentar demais, não se culpar demais, porque os nossos filhos, eles não são influenciados só por nós, só pela igreja, né? Eles têm a escola, eles têm, né, os colegas, né? Os que eles chamam de amigo, ele tem esse pessoal que chama ele de amigo, né? Que dá mais atenção às vezes do que os pais, oferece mais coisas, né? Digamos assim, agradáveis, né? Do mundão. Então ele vai se encantando com o mundo. Então, quando nós pais, né, acham que é só nós que influencia, né, que é só a turma da igreja que influencia, aí a gente tá dando uma de inocente, né? A gente tá sendo ingênuo, porque não é só isso, não é só a gente, não é só a igreja que influencia. O inimigo coloca aí, né, colegas, coloca aí situações para influenciar, fazer a cabeça dessas crianças, desses jovens, né? Fazer a cabeça desses jovens. E acontece isso aí, acontece. Aí, quando um jovem que cresceu na igreja, né? Cresceu dentro da igreja, no colo dos seus pais, no banco da igreja ali, que você vê ele nessas festas do mundo, que você vê ele, né,
desviado da igreja, você fica triste. Mas, repito, né, falando para os pais, não vamos nos martirizar demais, né? Não vamos cobrar demais, porque é uma cobrança muito pesada, muito injusta, pode fazer com que eu e você adoeça, né? Pode fazer com que eu e você que esteja passando por uma situação dessa adoeça, né? Porque hoje em dia a gente sabe que um transtorno mental muito exagerado, a gente pode adquirir uma doença, pode adoecer. E o que vai acontecer? O jovem vai tocar a vida dele, entende? Então, o que eu falo para os pais, né, para mim, que sou pai, e para os pais, é que a gente não faça uma cobrança, né, exagerada, para a gente não pagar um preço alto, porque a gente também não merece pagar um preço muito alto, né? A gente deve fazer sim uma autocrítica, mas não exagerar, porque a gente sabe que, como eu já falei, né, que existe a influência, né, do mundo lá fora. O mundo lá fora não quer que seu filho permaneça firme na igreja. O mundo lá fora o mundo lá fora que eu falo assim, o inimigo, né, o príncipe desse mundo quer ver o jovem destruído, quer ver o jovem nas drogas, quer ver o jovem nas festas mundanas, entendeu? Ele não quer ver o jovem na igreja. Então ele usa de toda a artimanha para tirar aquele jovem da igreja. Então nós pais não devemos fazer uma cobrança exagerada. Eu faço essa reflexão. Olha, eu criei dentro da igreja. Uma coisa que eu aprendi com o professor Felipe Aquino é a seguinte: a gente cria, né, um filho na igreja, a gente fez a nossa parte, dentro das nossas possibilidades, a gente fez. Então, quando o jovem, né, é de menor, a gente ainda tem domínio sobre ele, né? A gente tem domínio sobre ele. A gente, quando é pequeno, a gente vai na igreja, ele vai. Mas depois que ele cresce, foi isso que o professor falou, né? Depois que ele cresce, que ele já é de maior, que já é um homem, uma mulher de maior, a gente não pode mais, a gente não tem mais controle sobre ele. A gente não pode obrigar ele a determinadas coisas. A gente não pode mais obrigar ele a ir à missa. Se ele mora com a gente ainda, na casa dos pais, a gente pode colocar limites, certos limites, né? Limitar, porque ele mora na casa do pai, então ele deve respeitar ainda o pai e a mãe. Mas com relação a forçar a ir à igreja, a gente não pode fazer isso mais, porque já é uma pessoa adulta, né? Já é uma pessoa de maior, então não vai caber. Então a gente não consegue mais fazer isso. Aí a paciência é rezar, pedir a Deus que ele volte um dia. Pedir a Deus que ele volte um dia. Rezar, colocar nas orações, né? E ir trabalhando nesse sentido. Então é isso que eu tenho para dizer, meus irmãos, nesse vídeo. Para você que esteja passando por essa situação, se a pessoa já é de maior, se a pessoa já é adulta, né? A gente não pode mais obrigar essa pessoa, né, a nada. A gente não pode mais obrigar ela a nada. A gente tem que pedir pelo menos respeito, respeitar, né? Enquanto mora com os pais, enquanto mora na casa dos pais, a gente precisa haver um respeito. Mas obrigar a ir à missa, obrigar a ir a um grupo de oração, a gente não pode mais fazer isso. A gente tem que colocar nas orações, rezar, pedir a graça que ele um dia retorne, né? Que o Espírito Santo conduza alguém que ele ouça essa pessoa, né? Porque às vezes ele não quer mais ouvir o pai, não quer mais ouvir a mãe, né? Não quer mais ouvir a comunidade, mas a vida vai ensinando, quem sabe a gente crê em Deus que um dia aquela pessoa possa voltar, que aquele filho possa voltar. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu tenho para dizer nesse vídeo, né? E vamos que vamos, né? Junto na fé. Você que não é inscrito ainda nesse canal, né? Se inscreva, compartilhe essa mensagem aí com todos os seus amigos. Deixa um joinha para fortalecer aqui o nosso canal, né? Comente aí o que você achou. Muito obrigado e fique com Deus.